Muito bem, igreja, bom dia. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. É muito bom estar aqui com você nessa manhã, nesse tempo, para o nosso encontro virtual. Então, é uma satisfação poder contar com a sua presença aqui, com a sua participação. Espero que esse tempo que a gente vai ter aqui juntos, Deus possa falar ao nosso coração, Deus possa nos ensinar mais sobre a sua palavra e que a gente possa crescer cada vez mais em devoção, em adoração, em piedade diante do nosso Deus. Mas antes da gente ir em direção para a nossa reflexão de hoje, eu gostaria de rapidamente trazer dois avisos, dois comunicados para você que está nos assistindo hoje. O primeiro deles diz respeito ao nosso próximo domingo, ao domingo que vem, se Deus quiser, se Deus permitir, a gente vai ter a oportunidade de cearmos juntos. Pois é, no próximo domingo é um culto de celebração da ceia. Desde que a gente retornou aos cultos presenciais, a gente também retornou à celebração da ceia. E o próximo domingo é esse culto onde a gente vai ter a oportunidade de celebrarmos a Deus juntos. Então você está convidado a vir, a você participar conosco no próximo domingo, tá certo? Se você, de novo, né, não pertence ao grupo de risco, se você está bem de saúde, se você está seguro, se você está tranquilo, venha participar conosco, venha desfrutar da celebração e também da ceia que a gente vai ter o privilégio no próximo domingo. Ainda falando um pouco sobre os cultos e as nossas celebrações, você já sabe que a gente retornou com os nossos cultos presenciais, mas é importante talvez dizer que por causa da limitação do número de pessoas dentro do nosso salão de cultos, nós também decidimos, né, fazer por um período o culto da manhã sendo o mesmo culto da noite. São os mesmos cânticos e também é a mesma pregação. A gente fala entre aspas o mesmo culto porque a gente sabe que de alguma forma Deus sempre nos surpreende. Não é? Mas se por algum motivo, talvez pela manhã você não conseguiu estar presente conosco, você pode saber que você não deixou de perder a série, você não vai perder a nossa série de mensagens, porque o culto da noite tem a mesma mensagem. Tá certo? Para isso é sempre também importante lembrar que você precisa fazer a sua inscrição, tá certo? Para que a gente possa ter o controle do número de pessoas dentro do nosso espaço aqui, aos domingos, tanto pela manhã quanto à noite, nós precisamos que você faça a sua inscrição. Então, é só acessar o nosso site e aí vir e participar conosco. Ok? Esses eram então os dois recados que eu gostaria de compartilhar, de trazer para vocês. Vamos lá, vamos para a nossa série Comunidade Sobrevivente. Essa série nós temos refletido sobre as 7 cartas que Jesus escreve para as igrejas do Apocalipse, para as 7 igrejas do Apocalipse, não é? E a verdade é que nós já estamos nos aproximando do final dessa série. Hoje nós vamos nos deparar com a 6ª carta, com a carta que Jesus escreve para a igreja de Filadélfia. Ok? E no domingo que vem, além de ser um culto de celebração da ceia, a gente vai ter a oportunidade de encerrar juntos essa série de mensagens. Mas aqui estamos nós hoje para falar sobre a carta de Jesus para a igreja de Filadélfia. E o título, então, da nossa reflexão de hoje é Uma Comunidade Resiliente. O título da nossa série, como eu acabei de falar, é Uma Comunidade Sobrevivente. Mas não tenha dúvida que a resiliência, ela é característica, ela faz parte, sem dúvida alguma, de uma comunidade sobrevivente. Ok? Eu penso ser necessário ou oportuno a gente começar esse nosso tempo aqui de reflexão pensando um pouco ou encontrando algumas definições sobre resiliência, porque afinal de contas, esse é um termo, um conceito que tem sido bastante utilizado nos últimos tempos. E uma das definições que a gente encontra sobre resiliência é a seguinte: resiliência é a capacidade de superar as adversidades, transformando os momentos difíceis em oportunidades para crescer e aprender. Então, resiliente é essa pessoa, é esse indivíduo que encontra uma capacidade de superar um momento de pressão ou uma circunstância extremamente difícil.
Talvez uma outra palavra que possa nos ajudar a definir, a entender o que é resiliência, é também essa ideia de flexibilidade. É o indivíduo que, sofrendo, sendo submetido a uma intensa pressão, ele está ali resistindo, e essa resistência também se dá pela sua flexibilidade diante dos desafios ou diante daquela circunstância. Ok? Só que o interessante também dessa definição aqui que eu estou apresentando para vocês de resiliência, ela também mostra um olhar um tanto que interessante sobre um indivíduo resiliente. Porque aquele que é resiliente, ele tem um olhar de oportunidade diante da adversidade. Isso é muito interessante. E se a gente recorrer também às Escrituras, nós vamos perceber que isso a Bíblia também nos apresenta. Nós sabemos muito bem que as dificuldades, a perseguição, o sofrimento são também uma oportunidade para que o caráter de Cristo seja formado em nossas vidas, para que a vida de Jesus, de alguma forma, também seja a nossa vida. E o sofrimento, as adversidades, são um instrumento de Deus para justamente formar esse caráter, para que a gente possa aprender, crescer e ver o caráter de Cristo em nossa vida, ok? Então, resiliência é isso, é essa capacidade de superar a adversidade, de ser flexível, de permanecer íntegro. E talvez essa ideia de integridade é uma definição que nos aproxima talvez um pouco mais do que a Bíblia diz. Porque apesar da Bíblia nunca usar o termo resiliência, com certeza nós encontramos indivíduos, pessoas, homens e mulheres que foram resilientes. Por exemplo, o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo é um indivíduo que, se talvez um psicólogo hoje fosse avaliar, fosse estudar a vida do apóstolo Paulo, facilmente ele diria que nós estamos diante de alguém que aprendeu, desenvolveu a arte da resiliência, um indivíduo resiliente. Só que o apóstolo Paulo ele não diria que essa capacidade foi desenvolvida por ele, que ele se tornou capaz através de uma força interior. Esse também é um termo, uma expressão bastante conhecida e utilizada nos dias de hoje, essa ideia de uma força interior que nos leva a sermos resilientes. Paulo diria que se há uma força, essa força ela vem do poder de Cristo agindo na vida de Paulo. É por isso que Paulo diz, tudo posso naquele que me fortalece. Não é a própria força, a própria capacidade de Paulo, mas é o poder de Cristo por meio e na vida de Paulo. É ele também que diz que quando ele era fraco, sobretudo naquele contexto do espinho na carne, quando ele roga 3 vezes para que Deus o livre daquele problema, Deus diz, Paulo, a minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E aí então Paulo diz, quando eu sou fraco é que sou forte, porque a força no fim das contas vem do poder de Cristo agindo na vida de Paulo. E quando nós nos deparamos então com essa igreja, com essa comunidade resiliente, a igreja de Filadélfia, nós também podemos perceber algumas características exatamente disso tudo que a gente tem conversado até aqui. Porque nós estamos diante de uma igreja, de uma pequena igreja, de um grupo de cristãos que estava vivendo sobre uma intensa perseguição e adversidade, mas que manteve a sua integridade e a sua fidelidade ao Senhor e ao Evangelho de Cristo. Tanto é que a igreja de Filadélfia, dentre as 7, é apenas uma das 2 que recebe apenas elogios da parte de Jesus e nenhuma crítica, nenhuma chamada de atenção. Então nós precisamos, nesse tempo juntos aqui, refletir e entender o porquê nós podemos chamar essa igreja de uma comunidade resiliente e quais são as implicações disso também para a nossa realidade, para a nossa igreja, para a nossa vida hoje. Então eu te convido, aí na sua casa, a abrir a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 3, a gente vai ler dos versos 7 até o verso 13. Ok? Eu sei que você está aí no conforto da sua casa, mas eu queria mesmo te incentivar. Pegue a sua Bíblia, ligue o seu aplicativo no celular, pegue um bloco de anotações, ou quem sabe um bloco de notas no seu próprio telefone, para anotar, para trazer algumas informações, e isso nos ajuda a lembrar aquilo que a gente vai encontrar e refletir nessa manhã. Apocalipse capítulo 3, dos versos 7 a 13. A palavra de Deus diz o seguinte:
Ao anjo da igreja de Filadélfia escreva: estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre ninguém pode fechar, e o que ele fecha ninguém pode abrir. Conheço as suas obras, e eis que coloquei de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Eu sei que você tem pouca força, mas guardou a palavra e não negou o meu nome. Vejam o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu amei você. Visto que você guardou a palavra de exortação à perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Venho em breve, retenho o que você tem, para que ninguém tome sua coroa. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu da parte de Deus, e também escreverei nele o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Meus amigos, nós não temos tantas informações sobre essa igreja, sobre a igreja que Jesus escreve essa carta. Nós não sabemos muito bem a origem dela. Por exemplo, nós também não sabemos ou não temos muitas informações sobre aquela igreja era composta por judeus que se converteram ou por gentios que se converteram. Ou quem sabe uma mistura. Mas o fato é que, olhando para essa carta, Jesus, em um determinado momento, diz que aquela era uma igreja de pouca força, uma igreja que tinha pouca força. E isso não é um ponto negativo, isso não é um demérito para aquela igreja, porque, na verdade, Jesus está dizendo que o fato daquela igreja ter pouca força é porque ela provavelmente era uma igreja muito pequena. Era um pequeno grupo de cristãos que vivia naquela cidade. E por isso, por ser uma igreja pequena, ela tinha pouca expressão naquela cidade. Mas mesmo sendo uma igreja pequena, tida por Jesus como uma igreja de pouca força, ela vivia num contexto muito difícil. E mesmo assim, como eu há pouco mencionei, essa é uma igreja que apenas recebe elogios da parte de Jesus e nenhuma crítica. E como nós acabamos de ler na carta, Jesus faz pelo menos três elogios para aquela igreja, dizendo que ela guardou a palavra, que ela não negou o nome de Jesus e que ela perseverou. E a gente então precisa entender que essa é uma comunidade resiliente, mas qual que é a pressão que ela estava submetida? Qual que era a adversidade que ela enfrentava? E nós vamos perceber, e eu te convido a ler comigo, o verso 9, porque o verso 9 vai nos dar a direção sobre qual era a dificuldade que eles enfrentavam. Jesus diz: vejam o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás, e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Ou seja, a comunidade que guardou a palavra, que não negou o nome de Jesus e que perseverou, ela perseverou por causa da perseguição religiosa que ela enfrentava por parte dos judeus daquela cidade, desses que Jesus chama de sinagoga de Satanás. Então a adversidade, o problema que eles enfrentavam era a perseguição que esses judeus estavam causando para aquele pequeno grupo de cristãos naquela cidade. Para a gente talvez entender um pouco melhor como que se trata ou como se expressa essa perseguição, era mais ou menos assim: eram os judeus de um lado dizendo para os cristãos que a fé que eles tinham não era uma fé verdadeira. É como se aqueles judeus estivessem dizendo: ei, vocês aí, cristãos de Filadélfia, vocês pensam que são salvos, mas vocês não são salvos coisa nenhuma. Porque vocês não pertencem à descendência judaica, porque vocês não foram circuncidados, porque vocês não têm sinais externos que testificam ou que garantem a relação de vocês com Deus. Vocês aí, cristãos de Filadélfia, vocês acham que são salvos, mas na verdade vocês não são coisa nenhuma. Além disso, vocês não cumprem a lei, vocês não estão vivendo debaixo da lei. Como é que vocês podem dizer que têm acesso a Deus? Ah, igreja de Filadélfia, vocês que se dizem cristãos que vivem pela fé em Cristo, vocês não são salvos coisa nenhuma.
E além disso, as portas da nossa sinagoga, elas estão fechadas para vocês, porque vocês não são judeus, vocês não pensam igual a gente, vocês não são circuncidados, vocês não vivem debaixo da lei. Essas são as características e é um pouco nessa direção que se deu aquela intensa perseguição. Era todo o tempo, era uma perseguição constante, uma acusação constante por parte daqueles que Jesus chama de sinagoga de Satanás para aquela pequena comunidade cristã naquela cidade. É como então se os judeus estivessem dizendo que além de tudo isso que nós mencionamos, é que apenas eles é quem tinham o acesso a Deus. Era apenas pela religiosidade judaica que alguém poderia ter uma relação com Deus e ter acesso ao reino de Deus. Esse era o contexto, essa era a perseguição que aqueles nossos irmãos enfrentavam. Então, Jesus ele faz inúmeros elogios àquela igreja, dizendo que eles estavam guardando a palavra, eles não estavam eles estavam resistindo, na verdade, à perseguição daqueles judeus, não negando o nome de Jesus, perseverando por causa dessa perseguição. E Jesus, então, e a gente vai ver a partir de agora, como que então a graça de Cristo, as palavras de Cristo, a confiança no Evangelho foram suficientes e necessárias para que a igreja pudesse ser resiliente e resistir e superar aquela adversidade. Porque nós vamos ver a partir de agora que Jesus vai dizer, Filadélfia, os judeus, eles pensam que têm acesso, eles pensam que eles abrem e fecham portas. É verdade que a porta da sinagoga foi fechada para vocês, mas eu vou abrir uma porta. Eu vou colocar uma porta diante de vocês. E eu vou mostrar que, na verdade, sou eu quem tem essa autoridade. Não é? É isso que a gente vai ver a partir de agora. A gente vai perceber que a graça de Deus, a graça que se revela em Cristo Jesus, ela é muito maior do que a religiosidade. Ela era extremamente útil e fundamental para que aquela igreja se tornasse resiliente naquele contexto. Veja só o que Jesus diz para aquela igreja: farei que se prostrem aos seus pés. Ou seja, Jesus está falando aqui que aqueles judeus da sinagoga de Satanás iriam em algum momento se prostrar, se render e reconhecer o nome de Jesus e que eles eram amados. Um pouco antes, no verso 7, Jesus ele se apresenta à igreja dizendo que ele é santo e verdadeiro. Lembra, há um momento no texto que Jesus fala que os judeus são mentirosos e Jesus aqui se apresenta como verdadeiro. Mas além disso, Jesus também fala, eu sou aquele que tem a chave de Davi. O que eu abro ninguém pode fechar e o que eu fecho ninguém pode abrir. Gente, as palavras de Jesus para aquela comunidade são palavras de confiança. Igreja de Filadélfia, eu sei que vocês estão sendo perseguidos, mas permaneçam confiando em mim. Jesus conhecia tão bem o contexto daquela igreja, ele sabia tão bem da pressão e da perseguição que eles enfrentavam, que a forma como Jesus se apresenta para aquela igreja como santo e verdadeiro, e aquele que tem a chave de Davi, era extremamente relevante e importante. Mas é interessante que Jesus aqui então revela que ele está cuidando da igreja e que ele vai fazer algo grandioso por ela. Ele diz, eu farei com que eles, aqueles judeus, se prostrem e se humilhem diante de vocês. Meus amigos, sim, Jesus aqui está falando sobre o fato de que ele tem toda a autoridade sobre aquela igreja, ele tem cuidado daquela igreja. Jesus está reforçando o amor que ele tem por aquela igreja. Só que além disso, o que nós percebemos nesse texto, nas palavras de Jesus, é que a graça estava disponível não apenas para aquela igreja, mas que os judeus, aqueles que agora perseguem a igreja, em algum momento iriam reconhecer que eles estavam vivendo uma religiosidade vazia, uma religiosidade que mais os escravizava do que qualquer outra coisa. E haveria um momento em que eles iriam se humilhar,
reconhecer, e também esse texto dá uma direção de que eles iriam se arrepender da sua religiosidade e passariam também a entender que, como a igreja de Filadélfia era amada, aqueles judeus também seriam amados por Deus. A gente fica, né, e o texto dá uma sensação que essa ideia de se prostrar é uma ideia de que aqueles judeus seriam humilhados, não é, diante daquela igreja e diante de Deus. Mas é preciso a gente entender um pouco melhor o que significa essas palavras de Jesus. Jesus está dizendo, e basicamente a ideia é que alguns judeus que naquele momento perseguiam aquela igreja, eles em algum momento iriam reconhecer o seu erro, eles iam reconhecer a sua religiosidade vazia, eles iam perceber que eles estavam errados e equivocados, e eles teriam então, por meio do arrependimento, a oportunidade de reconhecer que Jesus é o Senhor e que a salvação vem pela graça e pela fé exclusivamente em Cristo Jesus e que Deus também os amava. Meus amigos, a Bíblia é fantástica. Deus é incrível, porque um pouco desse contexto aqui de humilhação, nós também encontramos lá atrás no Antigo Testamento, quando numa outra ocasião há uma situação oposta a essa que nós encontramos aqui em Filadélfia. Lá no Antigo Testamento há um momento em que não são os judeus que não são os gentios que são perseguidos, mas são os gentios que perseguem os judeus. E a palavra de Deus para Israel é a seguinte: Israel, permaneça firme, permaneça confiando em mim. Porque haverá um momento em que esses povos que hoje te perseguem, Israel, haverá um dia em que eles se renderão, se submeterão e se humilharão aos seus pés. Não é? Isso de fato acontece. Deus ele é fiel para cumprir as suas promessas, isso de fato acontece. Mas a história continua. E muitos e muitos anos se passam e nós sabemos que Israel, o povo judeu, ele rejeitou a Cristo. João, né, no Evangelho de João, ele diz que Jesus veio para os seus, ou seja, Jesus veio para os judeus, só que os seus o rejeitaram. E o que nós vemos aqui em Filadélfia, em Apocalipse capítulo 3, é justamente uma comunidade de judeus que permanecia rejeitando a Cristo. E Jesus estava dizendo que agora o papel vai se inverter. Hoje são os gentios que creram em Jesus que estão sendo perseguidos pelos judeus. Mas isso um dia vai mudar. Vai haver uma oportunidade, vai haver um dia em que alguns judeus dessa sinagoga de Satanás que Jesus chama, eles iriam se prostrar diante daquela igreja, e o resultado disso é lógico, se prostrar diante do verdadeiro evangelho que é Cristo Jesus. E eles iriam perceber também, assim como aquela igreja, que Deus os amava também. Deus é incrível. A palavra de Deus ela é incrível. Então Jesus aqui, ele estava dizendo para aquela igreja de Filadélfia, a graça pela qual vocês estão vivendo, esse viver pela fé, é muito maior do que esse viver pela religiosidade judaica que esses judeus estão vivendo. E haverá um dia em que eles irão testemunhar e testificar isso. Mas Jesus segue dando alguns motivos para que aquela igreja permaneça confiando nele, permaneça dependendo e vivendo exclusivamente pela graça diante daquela circunstância tão difícil. E é importante a gente entender esses conceitos que Jesus se apropria, dizendo que ele tem a chave de Davi. O que significa dizer que Jesus tem a chave de Davi? Significa dizer que ele tem autoridade. Por ele ter a chave, ele é quem abre e é ele quem fecha as portas. É ele que tem a capacidade e a autoridade de abrir portas que jamais serão fechadas e de fechar portas que jamais serão abertas. Por quê? Porque a autoridade está sobre ele. E é importante a gente entender isso, meus irmãos, porque, de novo, lembra? Eram aqueles judeus da sinagoga de Satanás que diziam ter a chave, que diziam ter o acesso a Deus. Mas Jesus está afirmando para a igreja de Filadélfia, não são eles. Eles pensam que têm, mas eles não sabem de nada. Quem tem são vocês, igreja de Filadélfia. Porque vocês têm a mim. E por isso vocês têm a chave de Davi.
É interessante também a gente entender a chave de Davi, e a gente pode voltar lá para o Antigo Testamento mais uma vez e perceber que essa mesma expressão de chave de Davi, de porta aberta e porta fechada, se encontra também em Isaías 22. Depois você pode consultar todo esse contexto lá, mas em Isaías a história nos apresenta um homem que era poderoso, que tinha uma grande influência em Israel e etc., e ele achava que toda a autoridade estava sobre ele, por isso que ele abria e fechava portas. Mas a palavra de Deus vem sobre o profeta de Isaías dizendo: ei, você que se diz poderoso, você que acha que pode abrir e fechar portas, você não sabe de nada. Eu é quem tenho essa autoridade. E naquele contexto, Deus concede a autoridade, a chave de Davi para Eliaquim. Então, meus amigos, é um contexto muito parecido em Filadélfia e lá no Antigo Testamento. A autoridade, ela está nas mãos de Deus, e é Ele que passa, é Ele que dá essa autoridade. E é lógico, Isaías capítulo 22 é uma profecia messiânica, que se cumpre, logicamente, em Jesus, porque Ele mesmo que diz que Ele tem a chave de Davi, isto é, Ele tem autoridade para abrir e para fechar portas. Uma outra evidência disso, a gente percebe quando no verso 8, Jesus diz: eu tenho a chave de Davi, e eis que eu coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Nós precisamos entender também, então, o que significa essa porta aberta que Jesus diz ter colocado naquela igreja, naquela cidade. O primeiro significado para a gente entender o que é uma porta aberta, é justamente o fato de que aquela igreja, aquele grupo de cristãos, é que verdadeiramente desfrutava de um relacionamento com Jesus. De novo, não eram os judeus, eles que achavam que por meio da sua religiosidade eles tinham acesso a Deus. Mas Jesus está dizendo: eles estão enganados. São vocês, Filadélfia, pela minha graça, pelo meu poder. Eu que coloquei uma porta aberta que justamente testifica e garante que são vocês que desfrutam da minha presença e da minha companhia. Então, igreja de Filadélfia, eu sei que vocês estão sendo perseguidos, eu sei que vocês estão submetidos a uma intensa pressão, mas saibam que eu estou com vocês. Vocês não estão sozinhos nessa igreja de Filadélfia. Eu estou com vocês, e essa porta aberta justamente diz respeito ao fato de que eles tinham livre acesso a Jesus, a Deus, eles tinham livre acesso à graça e tudo aquilo que Deus poderia oferecer para eles. Então, o primeiro significado de porta aberta é justamente esse livre acesso que aquela igreja tinha mediante a fé em Cristo Jesus. Eles podiam ter a plena certeza disso, eles não estavam sozinhos. Mas o segundo significado também de porta aberta é uma ideia de oportunidade. Toda vez que essa expressão, ou muitas vezes que essa expressão porta aberta é utilizada no Novo Testamento, ela é utilizada como uma oportunidade de evangelismo, como uma oportunidade de pregação e propagação do evangelho. Ou seja, Jesus estava dizendo que aquela comunidade não apenas tinha o livre acesso a Deus, a plena comunhão com Deus em Cristo Jesus, mas que Deus tinha colocado uma porta aberta para que por meio daquela igreja, daquela pequena igreja que tinha pouca força, pouca expressão, pudesse fazer e gerar uma grande transformação naquela cidade por causa da fé deles e por causa da pregação do Evangelho. É isso que Jesus está dizendo. É assim que a graça opera sobre aquela comunidade. Sejam resilientes, permaneçam, porque vejam tudo que eu estou dando para vocês. Vocês estão recebendo tudo isso de graça da minha parte. Então, meus amigos, é importante a gente entender até aqui que Jesus estava afirmando que para ter acesso ao reino de Deus, aquela igreja não precisava de uma sinagoga. Aquele grupo de cristãos não precisava seguir os ritos judaicos pelos quais eles estavam sendo perseguidos e acusados de não fazer. Jesus está dizendo: não precisa de nada disso. Você pertence ao reino de Deus, você tem livre acesso a Deus, você tem a plena convicção da minha presença e você pode desfrutar de tudo que eu posso oferecer e de tudo que eu sou, somente pela fé e somente pela graça. Por isso Jesus estava dizendo: permaneçam firmes, porque é de tudo isso que vocês têm desfrutado. Já eles
Eles não têm desfrutado. Eles pensam que desfrutam, mas eles não têm desfrutado. E meus amigos, sabe aquela expressão pior que tá, não fica? Pois é, não é o caso aqui da igreja de Filadélfia. Como nós lemos no texto, Jesus ele fala e Jesus elogia aquela igreja dizendo que eles guardaram a palavra, a exortação, né, que veio da parte do Senhor para que eles continuassem perseverando. Jesus está dizendo que ele iria guardar, ou seja, ele iria proteger a igreja de uma provação ainda maior que ela enfrentaria. Ou seja, o cenário já era difícil, mas Jesus estava dizendo: se vocês continuarem perseguindo, vocês podem ter plena certeza de que eu vou guardar vocês, que eu vou proteger vocês. Então, assim como aquela igreja guardou a palavra, Jesus ia guardar aquela igreja. Assim como aquela igreja foi fiel na perseguição, Jesus demonstra aqui também a sua fidelidade, dizendo que ia guardá-la, que iria protegê-la durante aquela intensa provação que ia recair sobre todos os que habitam na terra. Perceba como a graça de Deus ela é abundante na vida daquela igreja. De como Jesus em todo o tempo apresenta a sua graça e tudo aquilo que ele pode oferecer. Filadélfia não precisava se render ou não precisava cair na tentação de viver como aqueles judeus religiosos viviam. Eles tinham tudo o que precisavam. E além disso, a gente pode dizer que para aquela comunidade, saber quem Jesus é, confiar na sua presença, nas suas bênçãos e nas suas promessas, foi suficiente para que aquela igreja permanecesse resiliente durante aquela perseguição. Lembra? Resiliência, essa capacidade de superar, de ser flexível, de resistir à pressão e à adversidade. Essa comunidade resistiu. Resistiu porque a graça de Deus estava sobre ela. Porque o poder de Cristo estava repousada sobre aquela comunidade. E aquilo foi fundamental e suficiente para que eles, então, passassem por aquele período tão difícil. Mas, meus amigos, a gente até aqui tem visto a igreja de Filadélfia, o problema que ela enfrentou, as provações, as tensões e as pressões que ela foi submetida por causa da religiosidade judaica, daqueles que Jesus chama de sinagoga de Satanás. Nós entendemos também como a graça de Deus operava sobre a vida daquela igreja, como as palavras de Jesus eram palavras também de perseverança para que aquela igreja continuasse confiando exclusivamente na obra de Cristo, porque afinal de contas eles tinham o livre acesso a Deus e Deus tinha dado inúmeras oportunidades para aquela igreja saber que Ele estava com ela. Mas a gente precisa, é lógico, pensar um pouco também e refletir sobre como é a nossa realidade hoje. De alguma forma, meus amigos, de alguma forma, nós também enfrentamos uma certa perseguição que se manifesta em acusações acerca da fé que nós professamos ter em Cristo Jesus. Pelo fato de nós, cristãos hoje, vivemos exclusivamente pela fé em Cristo Jesus, nós também sofremos algum tipo de consequência, ou de perseguição, ou de acusação por causa da nossa fé. E nós vamos percebendo que assim como aquela comunidade de cristãos em Filadélfia sofria acerca de uma mentalidade judaica religiosa, que na verdade toda religiosidade, gente, ela promete liberdade. Toda religião promete que você vai ser livre, mas na verdade a religiosidade ela mais nos escraviza, ela mais nos aprisiona do que nos liberta. Era assim com o povo de Israel lá atrás, foi assim com aqueles judeus e permanece sendo assim até hoje. E eu queria aqui rapidamente conversar com vocês como essa religiosidade se manifesta nos dias de hoje. Talvez você já tenha ouvido um pouco dessas expressões. Eu faço tudo certo, Deus tem que me abençoar. Não pode ser só pela fé, você tem que fazer mais alguma coisa. Ou então ainda, o religioso que diz, eu não mereço sofrer. Por quê? Eu não mereço sofrer porque eu estou fazendo tudo certo, eu estou seguindo os passos.
Eu estou fazendo, seguindo exatamente aquilo que Deus pediu, aquilo que Deus pede que eu faça. Então nós percebemos que hoje em dia tem pessoas que se relacionam com Deus com créditos e com débitos. Tem pessoas que acham que precisam ter créditos para que Deus as abençoe. E tem pessoas que pensam e acreditam que estão em débito com Deus e também entendem que precisam quitar esse débito. Eu estou em dívida com Deus. Eu estou devendo algo para Deus. Eu não estou sendo abençoado, então talvez Deus está chateado comigo. Eu não estou sendo abençoado, minha vida não está prosperando, talvez eu precise fazer mais alguma coisa para Deus. E essas pessoas que entendem que estão em débito com Deus, elas precisam então quitar esse débito. E como que elas fazem? Tentando ser pessoas melhores, com as suas boas obras e com a sua religiosidade, que infelizmente é barata. É assim que as pessoas vivem hoje em dia. As pessoas se sentem em débito com Deus e o que elas fazem? Elas vão à igreja. Elas aumentam a sua presença na igreja. Elas começam a se envolver mais na igreja. Elas ofertam, elas demonstram a Deus a sua generosidade. Elas fazem campanha de oração, de jejum e um monte de coisa que a gente vê por aí. Mas isso tudo não é por entender quem Deus é e o que Ele já fez por nós, mas é por achar que ainda estamos em débito com Ele e que esse débito é quitado não pela cruz de Cristo, mas esse débito é quitado pelas nossas boas ações, pelas nossas boas obras. E meus amigos, eu diria que são nos momentos de adversidade, de pressão, como aquela igreja de Filadélfia enfrentou, é que um coração religioso se torna mais evidente. Por quê? Porque um coração religioso, quando está sofrendo uma adversidade, o que ele pensa? Eu fiz alguma coisa de errado, Deus está pesando a mão sobre mim. Não é? Se você está com uma dificuldade financeira, o pensamento religioso é o seguinte: não, eu preciso ser mais generoso na igreja, porque Deus vai me dar em dobro. Não é? Se você está com dificuldade no seu casamento, por exemplo, você precisa orar mais, você precisa ler mais a Bíblia, você precisa fazer alguma coisa. Essa é a mentalidade religiosa nos dias de hoje. E é muito parecida, é muito similar àquela que os judeus faziam. Porque os judeus entendiam que era tudo aquilo que eles tinham que fazer, que iria resolver a situação deles. Não é? Eu preciso ter acesso a Deus, o que eu faço? Eu não vivo pela fé em Cristo. Eu vivo pelas minhas obras, eu vivo cumprindo a lei. Mas não é isso, gente. Só que o problema é que não foi suficiente ser passado tantos anos. Ainda tem pessoas que vivem com essa mentalidade. E o sofrimento, a adversidade revela isso. Por quê? Porque é o nosso desempenho que gera méritos para que então Deus nos livre da adversidade. Não é? Além do nosso desempenho gerar méritos ou créditos para que Deus, então, para que a nossa dívida com Ele seja quitada e o sofrimento não recaia sobre a nossa vida, as pessoas também entendem que elas precisam chamar a atenção de Deus. É por isso que a gente encontra, não é, canções e pregações que falam que nós precisamos ser, por exemplo, como Zaqueu. Nós temos que subir numa árvore para chamar a atenção de Deus. Você acha mesmo que Deus não nos conhece? Você acha mesmo que nós precisamos chamar a atenção de Deus para nós? Isso não é evangelho. A religião diz que você precisa chamar a atenção de Deus com as suas obras, que você precisa surpreender Deus com as suas boas ações, ou seja lá o que for. Já o evangelho diz que você já é aceito, que você já é amado, sem precisar comprar Deus ou quitar uma dívida com Deus que já foi quitada na cruz em Cristo. Não é? A verdade, meus amigos, é que todos nós temos um pouco de religiosidade no coração. Essa semana eu estava justamente conversando com o Café sobre esse texto e a gente estava conversando sobre isso e ele disse, cara, a gente às vezes fica um pouco bravo ou incomodado com os judeus. Como pode os judeus, tendo visto tudo que Deus fez por eles permanecerem incrédulos e rejeitarem a Jesus? Não é? A gente tem esse sentimento muitas vezes, mas o fato é que o nosso coração ele é inclinado para isso também. Há em todos nós
vestígios ou um pouco de religiosidade no nosso coração, que se evidenciam em todos esses exemplos que eu estou mencionando aqui para vocês. Não é? Eu queria trazer ainda um pouco mais de exemplos para que a gente possa entender o perigo e a sutilidade da religiosidade. É a pessoa que talvez durante essa pandemia disse o seguinte: eu permaneci contribuindo a Deus. Eu continuei todos os meses dando meu dízimo, dando ali as minhas ofertas, demonstrando a minha generosidade. Mas teve gente na igreja que não fez isso, teve gente que deixou de contribuir na pandemia. Mas espera aí, eu estou passando por dificuldade, mas aquela pessoa que não contribuiu está bem? Como assim? Deus, eu não mereço passar por isso, eu estou fazendo tudo certo. Não é possível que Deus ame aquela pessoa que não contribui como eu contribuo. Esse é um pensamento de alguém que ainda permanece escravo da religiosidade, que acha que a relação com Deus é baseada nesses méritos. Ou quem sabe ainda, um jovem ou um adolescente que decide manter a sua santidade. Ele decide preservar a sua vida sexual antes do casamento, porque ele de fato entende e compreende que esse é o propósito, que essa é a vontade de Deus para a sua vida. E até aí está tudo certo, é isso mesmo. Esse é o propósito de Deus para nós. Mas, como que é a mente de um jovem, de um adolescente ou de uma pessoa religiosa nesse caso? Ela pensa que pelo fato de ter tomado essa decisão, Deus tem a obrigação de dar a ele um casamento perfeito, uma esposa perfeita, um marido perfeito. Gente, por mais que Deus, na sua imensa graça, Ele possa sim, e muitas vezes Ele abençoa a nossa fidelidade, Deus jamais tem a obrigação de nos abençoar porque fomos fiéis. A nossa relação com Deus não é essa. A nossa relação com Deus não é uma relação de barganha. Nós não compramos a Deus com a nossa fidelidade. Nós não compramos as bênçãos de Deus com a nossa obediência. Não é? Então é assim que a religiosidade se demonstra, aparece e é evidente nos dias de hoje. Meus amigos, eu não tenho dúvida que aquela comunidade de Filadélfia, talvez em vários momentos ela estava tentada a deixar de lado a fé em Cristo para se submeter à religiosidade judaica. A pressão talvez era tão grande, as acusações eram tão fortes, que talvez alguns possam ter pensado em desistir, mas permaneceram firmes. E é por isso que Jesus diz no texto que nós lemos, Jesus diz, Filadélfia, retenha o que você tem. Jesus está dizendo, permaneça. Em outras palavras, Jesus está dizendo, continue fazendo o que você está fazendo, continue perseverando, continue vivendo pela fé, confie em mim. Então, meus amigos, quando nós vivemos também um momento de pressão, saiba disso, que esses vestígios de religiosidade no nosso coração, eles vão crescer dizendo assim, eu estou sofrendo, o que eu preciso fazer? Mas não é esse o convite que Deus tem para nós, não é essa mentalidade da graça de Deus. Como é então, ou como nós podemos resistir a esse estilo de vida religiosa nos dias de hoje? Tem uma expressão que talvez você já ouviu aqui mesmo na nossa igreja, que é a expressão que diz, Jesus mais nada é igual a tudo. Não existe Jesus mais as minhas obras é igual a salvação. Não, Jesus mais nada é igual a tudo. E, gente, é isso que é viver pela fé, é isso que é desfrutar e viver pela graça de Deus. Só que viver pela graça de Deus só se torna uma realidade no nosso coração quando nós assumimos a nossa condição ou a nossa tendência de recorrermos sempre à nossa força. É necessário fazer isso. Quando Jesus fala que aqueles judeus que perseguiam a igreja um dia iriam se prostrar, é justamente essa ideia de se render, essa ideia de se arrepender. Então, viver ou desfrutar da graça é justamente a ação do Espírito em nossa vida que nos mostra que a minha tendência é geralmente recorrer à minha força, é recorrer às minhas obras.
Mas o que vence essa tendência é justamente a graça de Deus operando no nosso coração. O caminho começa aí, o caminho de destruição da religiosidade começa assumindo a nossa incapacidade e colocando tudo sobre os pés e sobre a cruz de Cristo. Viver pela graça é desenvolver uma mentalidade que se apropria do que Jesus fez e não do que nós podemos fazer. Uma vez eu estava lendo um livro e uma expressão tão importante que aquele autor trouxe é que o verdadeiro cristão, aquele que de fato está vivendo pela graça, ele tem a seguinte mentalidade: Deus sempre está satisfeito comigo. Deus sempre está satisfeito comigo, independente dos meus erros ou dos meus acertos. Independente de quem eu sou, Deus está satisfeito comigo. Por quê? Porque Ele está satisfeito comigo, porque ou por causa de Cristo. É isso. A mentalidade da graça de Deus é essa. Deus está sempre satisfeito conosco. Por quê? Porque Ele está satisfeito com o seu Filho. Não depende de nós, não diz respeito a nós, é tudo sobre Ele. Viver pela fé em Cristo é saber que é a sua graça que nos torna resilientes, perseverantes, seguros e confiantes. Enquanto que a religiosidade nos torna inseguros, dependentes de nós mesmos e também temerosos, além de que somos tomados por uma grande culpa quando vivemos debaixo da religiosidade, a graça de Deus, viver debaixo da graça, é viver seguro e é viver confiante naquilo que Jesus fez por nós. Jesus diz que amava e cuidava da igreja de Filadélfia, não porque ela fez tudo certo. Ela, na verdade, vivia daquela forma porque sabia que era amada e cuidada por Jesus. Ela não vivia daquela forma porque achava que assim iria ganhar a proteção ou a bênção de Deus. Não, ela já era abençoada por Deus pela fé em Cristo. E é por isso que ela vivia daquela forma. E esse é o convite para nós hoje também. Eu sou amado independente do que eu fiz de certo ou de errado. Mas a minha resposta, sabendo que sou amado por Jesus, é uma resposta de fidelidade a esse amor que me leva a estar sempre disposto a fazer o que é certo aos olhos de Deus, guardar a palavra, não negar o seu nome e continuar perseverando em meio às pressões e às adversidades. Gente, é a graça de Deus que tornou aquela comunidade resiliente, que tornou aquela comunidade capaz de superar aquela adversidade. E da mesma forma é assim conosco hoje, é pela graça. Então saiba disso. Viver pela graça nos dá essa seguinte mentalidade: a maneira como você vive não causa mudança na maneira como Deus trata você, mas a maneira como você vive causa uma mudança no modo como você trata a Deus. É um pensamento muito diferente e que nós precisamos assimilar isso dentro do nosso coração, porque isso é viver pela graça, isso é viver pela fé. Ok? Meus amigos, caminhando para o final aqui, Jesus, assim como em todas as outras cartas, ele apresenta algumas promessas para o vencedor, né? Ou para aquele que permanecesse fiel e por aí em diante. E é importante a gente também entender quais são as promessas que Jesus faz para a igreja de Filadélfia. Jesus diz: farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus. Também escreverei nele o meu novo nome. Jesus está praticamente dando 3 promessas para essa igreja. Jesus está dizendo que ela seria uma coluna no santuário ou uma coluna no templo de Deus. O que isso quer dizer? Isso quer dizer a garantia da eterna presença com Deus. Ser uma coluna no templo de Deus diz respeito a uma igreja que vai sempre estar na presença de Deus. Porque templo nas Escrituras sempre é sinônimo da presença de Deus. Então a simbologia que Jesus utiliza aqui é para afirmar que o acesso ao reino de Deus, ao santuário de Deus, era uma realidade, estava garantido para aquela igreja. Além disso, Jesus diz: escreverei o nome do meu Deus.
O que isso significa? Significa que aquela igreja, assim como nós hoje, somos propriedade exclusiva de Deus. Nós pertencemos a Ele e a nossa identidade não é outra senão Cristo, porque o nome dele será escrito em nós. E por fim, a terceira promessa, Jesus diz: escreverei o nome da cidade do meu Deus. É mais uma promessa, é mais uma garantia de que nós desfrutaremos da presença de Deus, de Cristo Jesus, no novo céu e na nova terra. É isso que Jesus está falando para aquela igreja. Isso tudo, Filadélfia. Isso tudo, Igreja Batista do Itaim. Isso tudo, você, meu filho, minha filha. É garantia para você que vive pela fé, para você que desfruta da graça de Deus. Qual que é a conclusão que nós chegamos olhando para todo esse cenário, para toda essa carta? Cristo é quem garante a sobrevivência e a permanência da igreja. Não é a igreja, não são as suas obras, é Cristo que garante a sobrevivência e a permanência. Então, uma comunidade resiliente é uma comunidade firmada no caráter de Cristo, que desfruta das suas bênçãos e que confia nas suas promessas para permanecer firme em meio à adversidade. Essa é a conclusão que nós chegamos nesse nosso encontro, nesse tempo aqui hoje. Por fim, gente, só para a gente ter mais algumas coisas para refletir, Jesus diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mas Jesus também diz no verso 11, Filadélfia, retém o que você tem. Ou seja, isso se aplica para nós também hoje. Meu filho, minha filha, cristão, aonde você está inserido, você vai ser submetido a perseguições, a adversidades, mas retenha o que você tem. Em outras palavras, permaneça firme, continue vivendo como você está vivendo pela fé, continue fazendo o que você está fazendo. Além disso, saiba que eu abri uma porta, eu coloquei uma porta aberta para vocês. A sua fé, a sua perseverança são um testemunho, como foi para aqueles judeus lá em Filadélfia, também é assim para nós hoje. Um dia, aqueles judeus se prostrariam diante de Jesus, e assim também é conosco, no contexto onde nós estamos. Jesus também faz uma sublime lembrança: eu venho em breve. Essa é uma lembrança de que a tribulação e a provação, ela tem um prazo, ela chega ao fim. Na volta de Jesus, nós sabemos que haverá um momento em que toda lágrima será enxugada, não haverá mais choro, nem nada assim. Então Jesus aqui dá mais um vislumbre de esperança, mais um motivo para que aquela igreja, e assim nós também, continuemos perseverando. Segunda coisa para a gente pensar e meditar um pouquinho: não se apegue a outra coisa que não seja a graça de Deus. É a graça de Deus que nos torna fiéis e resilientes. E a graça de Deus, ela não anula o sofrimento e a perseguição. Não é porque nós somos crentes em Jesus que nós estamos isentos do sofrimento. Não, jamais, não é isso que a Bíblia diz. Mas a Bíblia diz que Jesus garante a vitória sobre o sofrimento daquele que permanece fiel, naquele que vive pela fé. Então é a graça de Deus que nos torna resilientes. E por fim, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. A quem você está ouvindo? Qual é a voz que você tem ouvido? É a voz do Espírito que diz às igrejas, ou é a voz do seu próprio coração? A voz da sua própria religiosidade ou da religiosidade nos dias de hoje? Porque a voz que nós escutamos, sem dúvida alguma, ela orienta a forma como nós vivemos, o caminho que nós escolhemos para viver. Ok? Então, eu espero que aquilo que a gente ouviu, aquilo que a gente refletiu hoje nessa manhã, possa gerar frutos no seu coração, que o caráter de Cristo e a sua palavra possam habitar ricamente na sua vida, na minha vida, e que a gente, assim como a comunidade de Filadélfia, também seja, aqui no Itaim, hoje, sendo também uma comunidade resiliente. Que Deus te abençoe,
Que Deus te dê uma excelente semana. E se você quiser conversar conosco, se você quiser algum acompanhamento da nossa parte aqui, entre em contato conosco. Nós estamos totalmente disponíveis para poder caminhar ao seu lado, para juntos, mais uma vez, nos tornarmos uma comunidade resiliente. Deus te abençoe.